Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma sessão da School of Porto. Hoje vamos falar de História de Vinho do Porto com o professor Gaspar Martins Pereira. O professor é professor catedrático do Departamento de História e Estudos Políticos Internacionais da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e é também um autor de imensos artigos e obras sobre o Douro e o vinho do Porto, entre os quais, já agora eu fazia a publicidade, esta história do Douro e do vinho do Porto, que é provavelmente das obras mais fundamentais sobre o assunto. Portanto, seguindo para aquilo que interessa, bem-vindo, professor Gaspar, obrigada uma vez mais por ter aceito o nosso Eu convite. agradeço. Obrigado. Eu preparei algumas perguntinhas que, portanto, são ou querem ser os tópicos fundamentais da história do vinho do Porto. A primeira delas tem mesmo a ver com a fundação da região demarcada, portanto, a demarcação e a regulamentação do Alto Douro Vinheteiro em 1756 nasceu de uma crise comercial, designadamente através da queda das vendas, sobretudo pela emergência das falsificações, que portanto, era uma espécie de concorrência ao produto original. E, portanto, era preciso garantir a originalidade do produto, era preciso protegê-lo, e quando o Marquês de Pombal fez esta delimitação da região, era esse o objetivo, mas na verdade ele acabou por ser bastante pioneiro e trazer para nós o conceito que hoje nós identificamos como denominação de origem. Não é assim, professor Gaspar? Sim, tem toda a razão. O Alto Douro, o vinheteiro, foi a primeira região vitícola demarcada e regulamentada do mundo. Há demarcações anteriores ou ligeiramente anteriores, como é a da região dos vinhos Chianti na Itália ou do Tokaj na Hungria, mas essas demarcações não tiveram continuidade, além de não terem o significado da região do vinho do Porto, porque a região do vinho do Porto era já nessa altura a região produtora mais reconhecida no mercado, no principal mercado mundial de vinhos, que era a Inglaterra. A Inglaterra era o principal importador, mas também é preciso dizer que o comércio do vinho do Porto, esse comércio que estava sobretudo situado na cidade do Porto, mas que transacionava os vinhos do Alto Douro, era um comércio dominado por grandes negociantes ingleses e, de certa maneira, foi isso que produziu a crise. Os negociantes ingleses não só controlavam o comércio, mas controlavam também a produção, porque exigiam aos viticultores que produzissem determinados tipos de vinho, e daí também haver muita gente que diz que o vinho do Porto é uma criação dos ingleses. De certa maneira, podemos considerar que eles tiveram um papel relevante na adaptação do tipo de vinho que surge nesta altura, ou seja, na primeira metade do século XVIII, mas é preciso dizer que houve uma grande extensão da área do vinhedo doriense e essa extensão levou também a abusos, a excessos. A própria tecnologia do vinho do Porto, negociada com os ingleses, que exigiam vinhos cada vez mais doces, mais aromáticos, mais encorpados, mais retintos, tudo isso levou também a excessos e, de certa maneira, a um confronto que se situa pouco antes de 1755, esse confronto entre produtores e negociantes acaba por levar à intervenção do Estado, o Estado que era então um Estado absolutista, dominado pelo secretário de Estado, Sebastião José de Carvalho e Melo, que mais tarde vem a ser o Marquês de Pombal, e ele e as elites vinheteiras do Douro projetaram, digamos, uma intervenção forte do Estado num setor-chave da economia portuguesa. É preciso dizer que o vinho do Porto, na altura, era o principal produto da exportação portuguesa, e isso vem a dar a criação de uma instituição de controlo sobre a região, a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro,
e, por outro lado, a demarcação da região, que vai ser feita depois no terreno entre 1758 e 1761, em que vão ser implantados os célebres marcos pombalinos, os marcos que dividem as propriedades que podem produzir vinhos para exportação. Na altura não se chamavam vinhos do Porto, eram os vinhos de feitoria, os vinhos generosos do Douro, portanto, que hoje conhecemos com o nome de vinho do Porto. Mas essa intervenção do Estado não só demarca a região, como cria uma regulamentação muito estreita, muito dura até, para controlar a produção, o comércio e mesmo o transporte dos vinhos que tinham de vir pelo Rio Douro até ao Porto e daqui é que seguiam para o mercado internacional. Tudo isso faz com que a demarcação do vinho do Porto de 1756 e anos seguintes venha a ter um papel pioneiro na definição das denominações de origem. Estamos a falar de um produto já reconhecido nos mercados, de um produto com tipicidade, de um produto que vai ter, a partir de agora, uma instituição de controlo, de regulação, precisamente como disse, para estabelecer, embora isso seja discutível, estabelecer a qualidade e defender essa mesma, proteger essa mesma qualidade. De facto, o que se protegia eram interesses económicos fortes dos grandes vinheteiros, certamente, e também dos grandes negociantes. Seja como for, esta demarcação é pioneira porque estabelece precisamente esses princípios-chave das denominações de origem que em todo o mundo vêm a estabelecer-se no século XX. Esta demarcação de Oriense é preciso ter em conta que evoluiu, tem uma grande continuidade histórica porque chegou até nós, não é? Mas a demarcação que hoje conhecemos da região do Douro não é a mesma que era no século XVIII. Podemos dizer que a primeira demarcação tem cerca de 40 mil hectares, depois vai ser, num período de grande prosperidade comercial, entre 1788, já depois do Marquês de Pombal, já com Dona Maria I, entre 1788 e 1792, vai ser feita uma segunda demarcação que abrange uma área praticamente o dobro da primeira, cerca de 80 mil hectares. Mais tarde, eu estou a simplificar demasiado, muito mais tarde, já no princípio do século XX, em 1907, 1908, vai ser redemarcada a região e aí, sim, vai se estender muito mais até à fronteira e, de certa maneira, configurar o espaço regional atual de cerca de 250 mil hectares. Portanto, há uma grande continuidade, mas também não há imutabilidade, quer dizer, há uma grande evolução de acordo com as condições técnicas, de acordo com as condições dos mercados internacionais, etc. De qualquer maneira, o vinho do Porto manteve-se como um dos grandes vinhos reconhecidos no mercado internacional e propiciado por condições naturais e humanas, certamente, históricas, da região do Mercado do Douro. Bem, eu queria perguntar-lhe também sobre o aparecimento da filoxera, que é um dos momentos também mais fundamentais da história do Douro, tal como aconteceu noutros países da Europa. Portanto, já no século XIX, o aparecimento da filoxera trouxe uma necessidade de adaptação das práticas de viticultura e outras no Douro. E eu queria perguntar que alterações foram essas, portanto, de que forma que o Douro se adaptou ao aparecimento da filoxera e também quais dessas alterações é que ainda se verificam até aos dias de hoje? Bom, eu vou tentar contar a história mais breve possível, certamente vou omitir muita coisa, porque estamos a falar de um dos períodos mais heróicos da região de Mercado do Douro, da viticultura douriense. É preciso ter em conta que o Douro é uma das primeiras regiões europeias a ser afetada pela filoxera, logo em 1863, praticamente ao mesmo tempo que foram os vinhedos do sul de França
de onde vinha o conhecimento técnico e de onde continuará a vir, porque no início o Douro só vai, os dourienses só vão descobrir que se trata da filoxera. A filoxera era desconhecida, era um inseto que veio da América e que as vinhas não existia nas vinhas europeias, só passou a existir a partir daí, e portanto, não se conhecendo o inseto, no início também não se atribuía a destruição da vinha à invasão desse inseto, até porque nas décadas anteriores o Douro, como todas as regiões vitícolas europeias, tinha sido invadido por uma outra doença, uma outra praga, vinda também da América, que foi o ídio, a partir de 1852, portanto uma década antes. Ou seja, atribuía-se muitas vezes aquilo que era a morte das videiras pela filoxera, atribuía-se ao ídio. Ora, não era. E quando foi descoberta a verdadeira causa, por volta de 1870, descobriu-se também que a filoxera tinha irradiado do seu foco inicial e já devastava e já destruía uma boa parte dos concelhos do Cimacorvo, nomeadamente Sabrosa, que foi o foco inicial, mas também a Pesqueira, Taboaço, Armamar, etc. E esse primeiro momento é um momento de desespero, de aflição, porque conhecia-se mal o inseto e ainda mais se conheciam os meios para tratar esse inseto. Digamos que era uma epidemia, estamos quase, podia fazer o paralelismo com a situação atual, em que ninguém sabia como tratar as vinhas. A pouco e pouco, os franceses chamam a Guerra dos 30 anos. O combate à filoxera terá sido uma guerra de 30 anos, porque foi uma guerra muito lenta. Foram-se introduzindo alguns tratamentos, no Douro, sobretudo o sulfureto de carbono, a injeção de sulfureto de carbono, que travava o avanço da filoxera, mas, de facto, não impedia que a filoxera continuasse a devastar e, digamos que a partir de meados da década de 70, começam a aparecer alguns pioneiros mais conhecedores, cito só o nome de um deles, porque de facto teve uma importância extraordinária, chamam-lhe até o Salvador do Douro, Joaquim Pinheiro de Azevedo Leite Pereira de Prozende, um homem notável, que começa a introduzir as videiras americanas enxertadas, porque de facto as videiras americanas eram as únicas que podiam resistir, que resistiam à filoxera, e esse movimento vai ser muito lento, dizia eu, por uma razão. É que as características dos terrenos do Alto Douro dificultam e tornam caríssima a plantação para as videiras americanas. E porquê? Porque a videira americana exige mais solo, mais terreno, mais terra, e portanto exige o quê? Exige sorribas muito fundas do terreno, muito mais fundas do que na viticultura tradicional. Isto constitui uma verdadeira revolução vitícola, porque quando se descobriu que a destruição da filoxera era total, o Douro estava a morrer, o vinhedo douriense estava a morrer a olhos vistos, e a partir da década de 90, só a partir da década de 90, aí sim é que, digamos, se abandona, de certa maneira, a solução de tratamento com sulfureto de carbono, embora muitos continuem a fazê-lo, e se passam a fazer grandes replantações de vinhedo em toda a superfície do terreno. Posso dizer que em 10 anos, entre 1892 e 1902, se plantou cerca de metade da vinha atual do Douro. Isto é uma coisa tremenda, até porque o tipo de plantação era totalmente novo, exigia socalcos largos, porque as sorribas eram mais fundas. Para sustentar o terreno era preciso também muros de xisto mais sólidos e mais altos, ou seja, construíram-se na época milhares de quilómetros
de muros de socalcos sólidos, alguns dos muros socalcos mais notáveis que hoje a paisagem doriense exige, que foram classificados como património da humanidade, e, portanto, está aqui uma das primeiras grandes aquisições do Douro. O Douro, no período pós-filoxérico, portanto, nesse período de tratamento das vinhas contra a filoxera, criou, ou se quisermos dizer assim, reinventou uma nova região, com uma nova paisagem, com vinhedos totalmente diferentes. Os muros socalcos pré-filoxéricos são muros baixinhos, tortuosos, enquanto os muros pós-filoxéricos são muros altos, retilíneos, quase parecem construções militares. Mudança da paisagem, mudança mais importante, mudança biológica, porque todo o vinhedo regional foi substituído por videiras americanas enxertadas com as melhores castas europeias, ou seja, uma evolução também da própria viticultura do Douro, no sentido da qualidade, porque os vinhos pós-filoxéricos tinham condições para exibir maior qualidade, porque mantiveram, por um lado, a diversidade, porque as castas continuaram a plantar-se conjuntamente nas vinhas. Não houve aí o que houve na futura, eu vou já falar dela, na futura Revolução Vitícola, que é desde os anos 60 do século XX para cá, que foi a plantação de vinhas com uma só casta. Portanto, a aposta nas castas singulares, em talhões separados. Portanto, as vinhas continuaram a misturar-se, ou melhor, as videiras continuaram a misturar-se nas vinhas, mas há, de facto, uma grande mudança, até porque estas mudanças que eu já referi foram acompanhadas de outras, por exemplo, a introdução das fiadas com arame, portanto, da condução, há também uma nova forma de condução das videiras, com fiadas retilíneas, enquanto antes as videiras eram plantadas um pouco a esmo nas vinhas e eram sustentadas com paus, e depois passam a ser aramadas, e, portanto, há uma mudança técnica. E também mudanças na cultura, na própria viticultura, portanto, mudanças no tratamento da videira, nomeadamente aplicando, porque a filoxera, como disse, foi antecedida pelo ídio, e vai ser contemporânea de outra doença muito importante na vinha, muito importante, muito grave, que é o míldio, e portanto, os tratamentos contra o ídio, os tratamentos contra o míldio, com fitossanitários, começaram a ser também aplicados na segunda metade do século XIX. Portanto, há todo um conjunto de mudanças que vão modernizar a viticultura do Douro e que vão continuar até aos anos 60 do século XX, como disse, e aí sim vamos assistir a uma nova revolução vitícola que vai mudar as técnicas pós-filoxéricas e vai introduzir, e aí já vamos ter o apoio de universitários, de enólogos, de uma formação superior, que vai introduzir novas formas de plantação, novos desenhos da paisagem, com a introdução das vinhas ao alto e dos patamares sem muros de xisto, portanto, com outro tipo de produção e também, sobretudo, um aspecto novo que se pensava há 40, 50 anos, pensava-se que era quase impossível mecanizar as vinhas do Douro devido à orografia acidentada do terreno. Ora, foi possível e hoje a viticultura do Douro está altamente mecanizada e essa mecanização faz parte desta nova revolução tecnológica desde os anos 60.
e é verdade que essas inovações, grande parte delas, se não todas as que enumerou, corrija-me se estiver enganada, continuam a ser feitas no Douro, correto? Portanto, todas as novas plantações têm que ser necessariamente enxertadas, porque tecnicamente falando, a Sim, doença ainda está na vinha, não é? Portanto, o inseto. exatamente, exatamente. Tem toda a razão. Não se alterou. A aquisição, aliás, o que hoje se passa no Douro é uma combinação entre aquilo que é a tradição, é a manutenção da tradição, quando se fala, por exemplo, nas castas nobres regionais, a Touriga Nacional, a Touriga Franca, etc., essas castas foram valorizadas desde o período filoxérico, com a seleção que existiu. Mas, nas últimas décadas, esse avanço que foi feito, essa seleção que foi feita no período filoxérico, foi desenvolvido e evoluiu cientificamente, no sentido, por exemplo, daquilo que se chama a seleção clonal, de determinadas espécies dentro de uma variedade genética, ok? E, portanto, não se abandonou o conhecimento, acumulou-se mais conhecimento. Eu referi apenas o aspecto mais impactante na paisagem, que é o novo tipo de desenho da paisagem, com os patamares e as vinhas ao alto e também com a introdução de novos conhecimentos. Mas não se deixaram para trás os conhecimentos antigos. Bom, seguindo um pouco mais para a frente na história do Douro, já nas décadas de 20 e 30 do século XX, dá-se, como sabemos, em Portugal a consolidação de um regime que teria também muito que dizer e que legislar em relação ao setor do vinho do Porto. Por exemplo, a recém-criada Casa do Douro passou a ser controlada pelo também recém-criado IVDP, o Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, que continua em funções até aos dias de hoje. E o que queria perguntar é de que forma é que este novo esquema organizacional pode ser lido e que impacto, do ponto de vista social, é que se pode retirar daqui, desta nova organização? Bom, é muito importante percebermos que esta mudança institucional que é instaurada em 1932, 1933, e que vai durar quase até à atualidade, portanto, em certos aspectos vai ser alterada em 1974, mas noutros, por exemplo, ainda hoje, a Casa de Douro, há muitas dúvidas sobre a sua evolução, mas ainda se mantém. O Instituto do Vinho do Porto, que foi criado em 1933, alterou-se bem no sentido interprofissional, como hoje, e também no sentido de abarcar os vinhos de Douro, e daí passar a chamar-se IVDP, Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, enquanto antes era só Porto, mas vale a pena recuar até aos anos 20, como diz, para perceber como é que surge esta grande alteração institucional do setor do vinho do Porto, de controle do vinho do Porto, de garantia de qualidade do vinho do Porto. É preciso situar-nos aí porque em 1929 há uma crise mundial que vai afetar Portugal como afetou todo o mundo e que vai levar a uma baixa tremenda dos preços dos vinhos, para além de grandes dificuldades de escoamento dos vinhos do Porto. E isso vai desesperar muitos viticultores da região, até porque isso coincidia, ao mesmo tempo, verificava-se que alguns negociantes menos escrupulosos aproveitavam para baixar os preços, aproveitavam para fazer misturas com outros vinhos, falsificações, etc. E, digamos, o impacto disso na região doriense era bastante grave. Mas, portanto, essa mudança institucional começa por ser uma reivindicação dos viticultores do Douro, preocupados com a baixa do seu rendimento e com enormes dificuldades de escoamento. Em resposta à crise mundial, forma-se um movimento
de viticultores do Douro, chamado Movimento dos Paladinos do Douro, que é liderado por alguns homens notáveis, nomeadamente Antão de Carvalho, que vão propor a organização dos viticultores, de todos os viticultores do Douro, na base associativa, e é esse movimento que procura fazer uma estrutura de autorregulação, a Casa do Douro, que vai ser, como digo, na base associativa, que vai dar origem a tudo isto. Mas é preciso ligar agora à situação política da época. Este movimento coincide com a institucionalização da ditadura do Estado Novo de Salazar, e quando a Casa do Douro acaba por ser aprovada por decreto em novembro de 1932, não corresponde nada àquilo que era o projeto dos Paladinos do Douro, portanto, à natureza associativa, porque institui a tutela do Estado sobre a Casa do Douro, em vez do princípio da livre associação dos viticultores do Douro. Em 1933, em abril de 1933, o Estado cria o Grêmio dos viticultores, o Grêmio dos Exportadores do Vinho do Porto, ao mesmo tempo, no mesmo dia, 10 de abril, que cria o Instituto do Vinho do Porto. E estava assim criado o triângulo corporativo, portanto, de um lado, a Casa do Douro, que estabelecia a disciplina da produção, do outro lado, o Grêmio dos Exportadores, que estabelecia a disciplina do comércio, do outro lado, o Estado, representado pelo Instituto de Vinho do Porto, que controlava as profissões e estabelecia, era esse o princípio, estabelecia a paz social. A paz social foi, de certa maneira, de acordo com a ideologia do regime, foi o objetivo de tudo isto e, de facto, não houve grandes conflitos, nem podia haver muito, porque a repressão acompanhava todas as tentativas de protesto, não houve grandes conflitos no período do Estado Novo entre produtores e negociantes. A Casa do Douro veio, como disse, a beneficiar os viticultores do Douro, certamente, porque veio a criar formas de apoio aos viticultores, de facilitar o escoamento dos vinhos. É evidente que nem sempre, o período da Segunda Guerra foi dificílimo e praticamente não eram aprovados vinhos, porque também não se exportavam vinhos, mas procurou-se manter esse equilíbrio, sobretudo na relação entre a produção e a exportação, e mais, a Casa do Douro desenvolveu alguns aspectos essenciais, ainda hoje existentes, como foi o cadastro das vinhas do Douro, assente, portanto, já não com as técnicas antigas, as técnicas tradicionais, mas assente num método novo, quantificado, que é o método da pontuação do engenheiro Álvaro Moreira da Fonseca, que foi instalado nos anos, foi criado e lançado nos anos 40 e que sobreviveu praticamente até hoje, definindo um conjunto de classes de vinhas, desde a letra A até à letra F, de acordo com a sua qualidade, e assente num conjunto de parâmetros quantificáveis, desde a natureza do terreno, a inclinação da encosta, o caráter do solo, etc., etc., a qualidade das castas e por aí fora, não vou desenvolver isso, mas a Casa do Douro, portanto, teve um papel notável ao longo do século XX. Não podia não podia constituir uma instituição de transformação social, que foi o que faltou ao Douro, ou seja, apesar de tudo, o Douro continuou a ser uma região com condições sociais miseráveis, extremamente pobre,
Quando chegou a 1974, quando se verificou a Revolução de 1974, pois o Douro está muitas aldeias do Douro, eu conheci algumas aldeias nessa altura, muitas aldeias do Douro não tinham luz, não tinham água, as estradas eram péssimas, não havia gente, quando hoje usa a A4, não se lembra do que era o caminho para o Douro, do Porto ao Douro, demoravam-se horas, porque as estradas eram péssimas. Nos anos 60, a miséria da região do Douro leva a que se inicie um outro processo, e eu estou a fazer o negativo, digamos assim, do que comecei por dizer, começa um outro processo que é a desertificação humana da região, com a saída de milhares e milhares de dorienses inconformados com a sua pobreza, a sua miséria, e a saída para os países da Europa, sobretudo França, Alemanha, Suíça, onde a relação salarial era bastante melhor. Tudo isto vai mudar nas décadas seguintes, mas o Douro ainda hoje acaba por ser herdeiro desta saída de muitos dourienses, o que provocou, aliás, como todo o interior do país, o que provocou, para mim, a meu ver, o grande drama atual da região, que é a falta de gente. Especificamente, o ano de 1926 foi também um marco para a história do vinho do Porto, porque se introduziram uma série de diplomas que alterariam substancialmente o setor, entre elas a fixação do chamado entreposto de Vila Nova de Gaia, que seria uma zona exclusiva de armazenamento e também de comércio do vinho do Porto. Que consequências é que resultaram daqui, por um lado, para o Douro e, por outro lado, para a cidade de Vila Nova de Gaia? Bom, o entreposto foi criado, o entreposto de Gaia, como entreposto único e privativo, estou a citar a lei do vinho do Porto, e extensão da região de Mercado do Douro, foi criado em 1926, logo a seguir à instituição de uma ditadura militar em Portugal, com o golpe de Estado de 28 de maio de 1926, que pôs fim à Primeira República e que os militares procuraram pôr um bocado de ordem naquilo que era a desordem do setor de vinho do Porto. Temos que pensar que estamos em meados da década de 1920, no pós-guerra, naquilo que muitas vezes se chama os loucos anos 20, a era da prosperidade. O setor do vinho do Porto atingiu números nunca antes pensados de valores, de quantidades exportadas. Em 1924 e 1925 ultrapassaram-se as 100 mil pipas exportadas, valor que só vem a ser ultrapassado em 1979, portanto muito depois. E portanto havia uma autêntica loucura, uma autêntica euforia no setor comercial, mas, obviamente, para se obterem mais lucros, muitos comerciantes menos escrupulosos, porque na altura apareceram centenas de empresas, chamavam-se os milicianos, ou seja, aqueles que não sabiam nada do comércio, mas como o comércio era lucrativo, toda a gente procurava negociar com o vinho do Porto. Ora, isso deu mal porque provocava uma situação bastante degradante no setor, com o comércio de vinhos pouco qualificados, o comércio de vinhos até que eram de facto imitações de vinho do Porto, com massas vínicas provenientes de outras regiões, e isto levou, portanto, à exigência por parte dos dorienses, viticultores dorienses, de fiscalização. Portanto, o entreposto começa por ser uma reivindicação dos viticultores do Douro. Só que essa instituição do entreposto irá levar, dessa primeira instituição do entreposto, irá levar a protestos da Associação Comercial do Porto, dos negociantes, porque no fundo
passavam a ser controlados, o seu comércio passava a ser controlado pela Comissão de Viticultura do Oriense, que era a instituição que existia na altura, anterior à Casa do Douro, e, portanto, exigiram do Estado a reforma da lei. E nos anos seguintes vamos assistir, muito rapidamente, vamos assistir a que o entreposto passa a ser controlado pelos exportadores, inicialmente em colaboração com os viticultores, mas isso durou muito pouco tempo, vai ser controlado pelos exportadores e logo a seguir, quando se instaura o sistema corporativo, em 1933, a partir daí pelo Instituto do Vinho do Porto. Ora, o problema do entreposto Gaia é que ele acabou por prejudicar muito os viticultores de Douro. Porquê? Porque a partir daí deixou de haver comercialização direta a partir do Douro. Era preciso, para se poder ser comerciante do Porto, era preciso ter armazéns em Gaia, o que naturalmente para um viticultor do Douro não era, e mais com um grande montante de pipas de vinho, e, além disso, acabou por afastar, portanto, os produtores da comercialização. Deixou de haver produtores negociantes, ou praticamente. Até à mudança, que é só depois do 25 de Abril, este sistema vai durar bastante, vai durar até 1978, pelo menos. Em relação a isso, mais tarde, em 1986, dá-se um passo atrás com o retorno da permissão da exportação, de que estávamos a falar, diretamente a partir do Douro. E por outro lado, estabelece também que o vinho do Porto já só pode sair da região demarcada em produto final, ou seja, engarrafado, proibindo desta forma, entre outras coisas, o envio de vinho a granel. Esta situação acabou por ser bastante benéfica para o Douro, apesar de não ter sido vista assim numa primeira fase, correto? É verdade, mas deixe-me que recue um bocadinho mais, porque 1986 é um ano-chave, é o ano da entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia, e essa legislação que pôs fim ao exclusivo do entreposto de Gaia é, portanto, uma adaptação da legislação portuguesa à legislação europeia, porque passamos a estar obrigados a ter leis que fossem adequadas ao conjunto da região, da Comunidade Económica Europeia. Mas é verdade que já desde os anos 60 e sobretudo a partir da Revolução de 1974, havia muitos viticultores do Douro, ou alguns, não vou dizer muitos para não ser exagero, mas havia muita gente no Douro que considerava que o monopólio dos exportadores de Gaia, era assim que chamavam o entreposto de Gaia, porque eles não podiam exportar, que tinha de ter um fim. E depois do 25 de Abril, houve sobretudo um médico de Covas do Douro, Luís Goceira, que em 1978 começou a fazer, usando uma prerrogativa da lei anterior ainda, ou seja, que os produtores de vinho do Porto podiam comerciar no mercado nacional, só no mercado nacional, desde que tivessem a autorização expressa do Instituto de Vinho do Porto. E ele utilizou essa prerrogativa para começar a vender vinho do Porto diretamente, a partir de Covas do Douro, no mercado nacional. Nesse mesmo ano, 1978, o ministro António Barreto vai criar um novo entreposto, embora a título experimental, que é o entreposto da Régua. Vai criar um entreposto na região. E isto vai evoluir, como disse, até 1986, altura em que sim, a partir daí, passa a ser possível não só comerciar no mercado nacional, como exportar vinho do Porto a partir do Douro, diretamente a partir do Douro,
que vai ser muito importante para muitos viticultores, uma vez que vai possibilitar que algumas quintas do Douro, que tinham de vender as uvas ou o vinho aos comerciantes, passem a criar marcas próprias e essa comercialização direta vai dar a muitas quintas, a muitas empresas agrícolas do Douro, vai dar sustentabilidade, vai introduzir modernidade, vai criar um outro fenómeno que é iremos assistir ao desenvolvimento dos vinhos de mesa, que parte também, eu diria que estes homens que lutam pela exportação direta a partir do Douro, e que eu esqueci-me de dizer isso, mas logo em 1986, por iniciativa de Luís Roceira e outros viticultores do Douro, vai ser criada a ABPOD, que ainda hoje existe, a Associação de Produtores e Engarrafadores de Vinhos do Douro e Porto, já na altura associavam os vinhos do Douro e o vinho do Porto, e desde essa altura o movimento de produtores e engarrafadores do Douro teve uma grande expansão e teve um grande impacto ao criar, como eu estava a dizer, essas condições de sustentabilidade económica de muitas explorações vitícolas no Douro, com a sua modernização e com importantes impactos sociais locais, porque dá emprego a mais gente, e possibilitando outra coisa que eu não falámos aqui, mas que hoje começa a ser um setor importante, possibilitando a ligação ao enoturismo, quando ele aparecer mais tarde, porque é um facto que o enoturismo do Douro, a parte mais forte, é feita precisamente por estas quintas, quase todas elas com marcas próprias e algumas, não vou aqui fazer publicidade nenhuma, mas muitas delas com um grande reconhecimento no mercado, com títulos honrosos, como medalhas e medalhas e medalhas de ouro e grandes elogios, por exemplo, nas revistas mais prestigiadas da enofilia internacional, como a Wine Spectator, etc. Há algumas marcas de produtores e engarrafadores que estão no top dos melhores vinhos do mundo, não é só dos melhores vinhos portugueses, mas dos melhores vinhos do mundo. E isto foi algo que foi resultado, digamos, destas mais-valias criadas pela possibilidade de comercialização direta, que permitiram não só esses ganhos, mas também o investimento em condições de modernização de muitas quintas, de modernização de muitos vinhedos, etc. Por outro lado, constituiu, e bem, como disse, a morte da comercialização do vinho a granel. O vinho a granel era algo que não se ajustava aos novos tempos. E por isso, e bem, o presidente do Instituto de Vinho do Porto, em 1996, o professor Bianchi de Aguiar, criou condições para surgir uma lei que suspendeu ad eternum, e acho que nunca mais vai regressar, suspendeu a exportação de vinhos do Porto a granel. Isso é bom porque valoriza o vinho a granel não tinha o mesmo valor que tem o vinho engarrafado, e garante a qualidade desse vinho. O vinho engarrafado não é possível, digamos, fazer aldrabices com ele, ou é mais difícil, pelo menos. Exatamente. Bom, a minha última pergunta é um bocadinho menos histórica e um bocadinho mais para reflexão. Nós hoje vivemos uma situação económica e socialmente complexa por razões que dificilmente algum de nós esperaria viver. No entanto, é bom lembrar que o Douro e o vinho do Porto já passaram e ultrapassaram outros períodos de crise profunda, nomeadamente as invasões francesas, a Revolução Liberal e a Guerra Civil, a Revolta Republicana, a instauração da República, 2 guerras mundiais com a Depressão de 1929 pelo meio.
e por aí afora. Portanto, a questão é o que é que nós retiramos daqui, que lições é que o Douro aprendeu e de que forma é que se foi reinventando até aos dias de hoje, como é que um negócio, mas não só um negócio, como é que toda a estrutura social que possibilita a produção dos vinhos do Douro e do Porto conseguiu chegar até aos dias de hoje e muito provavelmente com ainda muita história pela frente para fazer. Bom, eu acho que vou tentar dizer algumas coisas, vou tentar fazer alguns comentários, mas obviamente não vou responder à sua pergunta, porque isso levava-nos a estar aqui muitas horas. O Douro reinventou-se. Sim, sim. A fazer futurologia. A fazer futurologia e a fazer história ao mesmo tempo. Todos esses períodos, por exemplo, que indicou, não tiveram a mesma incidência no setor do Porto, nem no Douro. Por exemplo, sei lá, as duas guerras mundiais, pode-se dizer que a primeira até foi boa, até foi um período de recuperação para o setor do vinho do Porto, a segunda foi tremenda porque, dado o envolvimento da Inglaterra na guerra contra os exércitos nazi-fascistas, na guerra europeia, o que vai acontecer é que a Inglaterra vai proibir a importação de vinho do Porto, porque é um produto de luxo, de certa maneira. A partir de 1942 praticamente não se exporta nada. E para a Inglaterra. É evidente que se pode dizer, mas isso teve uma vantagem, obrigou a diversificar os mercados, levou a que o setor do vinho do Porto ficasse menos dependente da Inglaterra, é verdade, começou-se a exportar mais vinho para os Estados Unidos da América, por exemplo. Foi aí, durante a Segunda Guerra, que nasceu o mercado nacional de vinho do Porto. Os portugueses praticamente não bebiam vinho do Porto. O mercado nacional passou a consumir algum vinho do Porto, porque Portugal não entrou na guerra. É evidente, estamos a falar das elites e das classes médias altas e altas, mas em todo caso isso aconteceu. Para o mercado suíço, para alguns mercados nórdicos, etc. Bom, só para dizer que as coisas nunca são a preto e branco. Portanto, um período de dificuldades pode também ser um período de oportunidades. E o Douro teve essa capacidade. Estive a dar o exemplo da Segunda Guerra. Podíamos ir outra vez, já falámos do período da filoxera, um dos períodos do Douro reinventou-se. Podíamos falar dos anos 20 e das dificuldades que estiveram associadas à crise internacional de 1929. O Douro reinventou-se. Podíamos falar da grande crise comercial, da viragem do século XIX para o século XX, também conseguiu ser ultrapassada. É verdade aí que durante a Primeira Guerra Mundial, seja como for, eu acho que o Douro sempre mostrou uma grande capacidade de resiliência, como por vezes se diz, e de se reinventar, ligando sempre e agora situando-me apenas no setor dos vinhos, no setor do vinho do Porto sobretudo. Houve sempre uma tentativa de ligar aquilo que era a tradição e o conhecimento adquirido às inovações técnicas que em cada momento estavam disponíveis para modernizar, para mudar, para alterar. É evidente que neste momento a situação não é comparável. Eu acho que não é nada comparável mesmo com os períodos de crise anteriores, porque hoje falta ao Douro algo que tinha no passado e que não tem hoje, que é massa humana. A grande crise, eu já há pouco referi isso, para mim, a grande crise que o Douro enfrenta é a sua própria fragilidade demográfica. É uma população envelhecida, muito envelhecida, e a falta de gente.
Isso acontece, é verdade, por todo o interior de Portugal. Portugal é um país muito desigual, territorialmente muito desigual, em que o interior se desertificou desde os anos 60. Mas para o Douro, que tem uma economia com uma base que é sustentável, porque tem um dos melhores, é produtor de um dos melhores vinhos do mundo, para além disso, é produtor de uma parte importante de energia hidroelétrica em Portugal. Para além disso, constitui uma das zonas com maior progresso na atividade turística e com uma imagem de altíssima qualidade e, portanto, para isto tudo é preciso haver gente. Ora, a falta de gente é, neste momento, um dos grandes calcanhares daqueles do futuro do Douro. Portanto, a atratividade, eu julgo que os poderes locais, o poder nacional, os governos nacionais, os poderes regionais, nomeadamente a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, têm que ter muita atenção a esta necessidade urgente de inventar formas de criar atratividade e fixação e condições de fixação de população no Douro, nomeadamente jovens, mas para isso é preciso haver também condições de emprego, oferta de emprego em determinados setores para criarem condições de fixação de casais jovens do Douro. E eu tenho essa esperança. Tenho a esperança que o renome internacional, a qualidade, a imagem da excelência do vinho do Porto e do turismo do Douro permitam atrair ou permitam criar mais postos de trabalho para atrair jovens qualificados que, de certa maneira, possa enriquecer o tecido, não só o tecido demográfico, não só a massa humana. Há muitas coisas que se fazem com máquinas, mas é preciso enriquecer não só o tecido demográfico, mas, sobretudo, o tecido social e o tecido cultural da região, de modo a criar maiores condições de sustentabilidade de uma economia de base vinheteira que seja próspera e que tenha futuro. Eu acredito bastante nisso, mas é evidente que as coisas não caem do céu. É preciso haver alguma pressão dos poderes locais, é preciso haver alguma disponibilidade dos poderes nacionais para tornarem o Douro uma região, não apenas uma região vitícola célebre no mundo, com uma história riquíssima, etc., mas que dê condições para viver, para quem lá vive, viver com dignidade e com capacidade para desenvolver a região. Bom, e fica aqui a dica e a nossa esperança de que, de facto, se acelerem os processos de criação de estruturas e de postos de trabalho, como falou, para que, de facto, se possam fixar mais pessoas no Douro e que o Douro, de certa forma, sobreviva a esta crise demográfica que estamos a viver. Professor Gaspar, muitíssimo obrigado por ter aceito este convite. Eu é que agradeço. E pela brilhante entrevista que acabou de nos proporcionar. Para quem nos segue lá em casa, obrigada por terem estado a assistir e não se esqueçam que na próxima quarta-feira, portanto dia 17, teremos a nossa próxima sessão, desta vez de volta ao formato live, portanto em direto, e de volta também à língua inglesa. Muito obrigada e até uma próxima.